DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube, hoje com mais uma entrevista especial aqui no Estúdio Sementes de Esperança. Estamos com o João Alexandre, ele que é o coordenador de liturgia e dos coroinhas do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Arapongas, e vai conversar conosco e nos falar de uma experiência inédita que ele fez. Seja bem-vindo aqui, João, como é a primeira vez que está conosco, queremos te acolher aqui no estúdio e para todo o nosso público que nos acompanha lá do outro lado. Obrigado, Cidinha, pelo convite. Quero saudar a todos que nos acompanham, né? É gratificante estar aqui e falar sobre a experiência a qual eu vivi no último mês, mas sou um pouco tímido, né? Estar na TV é normal, nem sempre tem essa experiência, mas estou apto aqui a ter um bom diálogo com nossos telespectadores. Isso é um bate-papo que nós vamos ter, João, porque o que eu falei dessa experiência inédita dele? No mês de julho, alguns da congregação dos Palotinos, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da paróquia São Vicente Palote e outros membros estiveram fazendo missões em Grajaú, no Maranhão. E João esteve numa comunidade indígena fazendo missões. Então eu queria saber, João, primeiro essa iniciativa, como foi a organização para partir para esse projeto de missionário e depois um pouco daquilo que você vivenciou lá, que ninguém melhor do que quem esteve lá pode nos falar sobre isso. A organização ela deu esse início no mês de janeiro. O padre Orlando, que trabalha na cidade de Codó, no Maranhão, ele passou por aqui e lançou o convite que teria essa missão na paróquia Nossa Senhora de Fátima de Grajaú. Essa é uma paróquia que os padres palotinos assumiram faz 1 ano e meio. Certo. Então ele falou assim, vai ter essas missões populares, que é típico da Diocese de Grajaú. Aí ele falou assim, vocês não desejam ir? Aí eu lancei o convite na reunião de liturgia. Quando eu lancei o convite, algumas pessoas interessaram. Aí nós começamos a conversar. Por exemplo, a Cirlei, o Vidotto, a Beth Oliva, que é da catequese, certo, o esposo dela. Então a gente começou a dialogar e aí fechamos um grupo junto com o Padre Paulo e mais um amigo do Padre Paulo. E aí nós entramos em contato com a agência de turismo e aí ela viu tudo, os preços, tudo como que era possível, e cada um de nós pagamos a nossa própria viagem. Certo. Então aí nós conversamos com o Padre Orlando que nós queríamos ir de ônibus porque vamos para a missão, nós não queremos conforto, então se já vamos para a missão, queremos ir de ônibus. O Padre Orlando falou assim, nem pensar, vamos de avião, que é mais fácil, mais prático, porque a viagem de Imperatriz, que é onde o avião desce, a cidade mais próxima de Grajaú, a viagem até Grajaú é muito estressante e cansativa, porque são 190 quilômetros, mas a estrada é totalmente esburacada, tem muita dificuldade. Em vez de fazer 190 quilômetros em 2 horas, fazendo quase em 5 horas. Certo. Então ele falou assim, então vocês vão de avião porque vocês vão ter uma viagem desgastante. Já vão se divertir no ônibus depois. E também a visão, né, João, de que chegarem, como o período era curto, chegarem mais descansados e prontos para o trabalho e não desgastados já de dias de viagem de ônibus, que por mais confortável que seja, não dá. Ia levar uns 3 a 4 dias de viagem, pela distância. Então foi assim, até dia 15 de março nós já tínhamos tudo fechado, organizado. Só que nesse período aconteceu uma tragédia que a gente não queria, que foi a morte do Padre Odenildo, que era o pároco daquela paróquia. Então antes da Semana Santa, né, ali aconteceu, aí a gente ficou um pouco assustado. Vamos, não vamos? Já está tudo pago, e agora? Incertezas. Aí, conversando com o Padre Josafá, o padre falou, não, agora que eles precisam de vocês lá, para levar uma palavra amiga, dar um conforto para eles. Então, assim, nós fomos no dia 4 e fomos muito bem recebidos em Grajaú. Grajaú é uma cidade de 60 mil habitantes. Nossa, é uma cidade grande. É uma cidade grande, ela é
tem a maior mina de gesso do país. É a segunda em extração. Então, gesso, calcário. Só que Grajaú só tem 3 paróquias. É a Catedral, a paróquia São Francisco e a paróquia Nossa Senhora de Fátima, que é foi formada agora, 1 ano e meio, então foi dada a administração para os padres palotinos. Ao entorno dela está várias aldeias indígenas. Então ali se encontra aldeias indígenas com o povo Canela, os Cracatis, e a maior de todas ali são os Guajajaras. Então essa missão ela se estendeu não somente na cidade, e também na zona rural e com os povos indígenas. Então, quando nós chegamos lá, tinha a opção de escolha para fazer a missão, a localidade a qual queria se inserir. O pessoal falava assim, vocês vêm do sul, fica na cidade, mais prático para vocês. Então, nessa viagem, como foi eu, a Cirlei, o Vidoto, a Beth e o esposo, a Beth quis levar o casal de filhos, um de 17 anos e a filha de 16. A princípio, ela queria mostrar uma nova realidade para os dois. Muito interessante. E o diácono Mauri, da paróquia São Vicente Palotti, e o padre Paulo. Aí eu olhei e falei assim, eu não saí de Arapongas para vir fazer missão na cidade. Falei assim, eu não vou ficar na cidade. Trocar cidade por cidade não ia ter muita diferença, tá certo. Não vou ficar na cidade, eu quero algo diferente. Falei, para a zona rural, estou na zona rural todos os dias. Falei, não, eu quero ir para a aldeia indígena. Aí o filho da Beth, o Lucas, falou assim, eu também, eu quero ir para algo diferente, aldeia indígena. Então, a princípio, os pais deles falaram assim, meu Deus, meu filho quer ir para a área indígena e nós vamos ficar na cidade. João, ou cuida deles, aí tem uma responsável pastoral indigenista, lá naquele local funciona essa pastoral. Então, eles foram conversar com ela, cuida do meu filho e tal, todo aquele medo. E o Lucas nem aí, né? Eu tô querendo aberto para experiência diferente. Isso. Aí eles vieram, conversaram comigo, João, cuida bem do meu filho? Eu falei assim, não, pode ficar tranquilo. Então, nós se organizamos, nós fomos num grupo para a aldeia indígena, foi direcionado um frater palotino, Roberto, que faz filosofia no seminário Mãe Divino Amor em Curitiba, uma freira franciscana que mora em Grajaú, a coordenadora da pastoral indigenista e um frei capuchinho. E depois 2 leigas que fazem parte da pastoral da criança e eu e o Lucas junto com eles. Um grupo bem diversificado, mas também bem talentoso, cada qual na sua área de atuação, com certeza. E os demais foram direcionados, por exemplo, o diácono Mauri queria ir muito para a aldeia indígena, só que é diácono, ficou responsável por uma comunidade. Certo. Então, ele foi direcionado a essa comunidade. Aí o Vidoto com a Cirlei foi direcionado a uma outra comunidade e a Beth com o José foi direcionado a outra comunidade e o Padre Paulo foi para a zona rural. Então nós não tínhamos o contato durante a semana. Cada um foi para uma comunidade e ficou bem distanciado. O Matheus Maioler, que faz pastoral aqui no santuário, o Matheus ele ficou em uma comunidade rural também, bem distante. Lá tudo é muito distante. Sim. A cidade mais próxima de Grajaú dá 90 quilômetros. Então, tudo é distante. Até as estradas não são boas como as nossas também. E as estradas são péssimas. E a área da paróquia, em extensão, é muito vasta. Além de ser uma área periférica, mas também a extensão rural e indígena para atender,
o padre tem que sair no início da semana, retornar daqui 15 dias, se ele quiser atender todas as comunidades. E bem preparado, porque são vários dias fora de casa. E com a morte do padre Denilton, só tem lá o padre Fernando e o irmão Magno. E eles não têm condições de atender todas essas comunidades. Então agora, no final da missão, o bispo, Dom Rubival, anunciou, junto com o padre José Lino, o nome do padre Ednilson, que aqui trabalhou na paróquia São Vicente Pallotti, como novo pároco. Mas mesmo assim, eles têm a necessidade de um outro sacerdote para a região, para fazer esse trabalho que é extenso. Por exemplo, quando nós fomos para a aldeia indígena, a distância da cidade é 53 quilômetros. Para eles parece muito próximo, mas para nós é muito longe, atravessa pontes que são realmente assim, pontes que você olha a princípio, será que eu chego? Não vai passar? Não vai passar. E as localidades só chega com caminhonete de tração e caminhonetes altas, porque territórios de areia, então o solo é arenoso, então muitas vezes pode ficar. Mas nós, ao chegar na aldeia ali, nessa distância de 53 quilômetros, nós fomos bem recebidos ali. Nós fomos na aldeia do Arimi, é um povo Guajajara. Então, nós dividimos em dois grupos. Esse grupo que eu citei no início, nós fomos para essa aldeia, Arimi. E teve um outro grupo que, juntamente com outra irmã religiosa, padre e seminarista, foi para a aldeia também desse mesmo povo, Guajajara, mas chamado Bacurizinho. Então, essa aldeia que eles foram é maior e a nossa é menor. Quando nós chegamos, esse povo indígena, eles nos acolheram muito bem. A cacique é uma mulher, eles acolheram bem, só que eles têm um pouquinho de reserva. É isso que eu queria te perguntar, como que são os indígenas hoje, diante do próprio catolicismo, né, do cristianismo, porque as histórias que a gente sabe que eles têm uma religiosidade diferente Sim. da nossa. Como é que foi esse contato de vocês? Então, ali é uma área de muito conflito nessa questão religiosa, porque desde ali em Grajaú, passou muitos, como aqui no norte do Paraná, nós fomos colonizados pelos padres palotinos, lá foram os capuchinhos. Tanto que a diocese, lá foram os capuchinhos italianos, tanto que a diocese só tinha padres capuchinhos, freis capuchinhos e bispos capuchinhos. Então o último bispo, e todos eram italianos, o último bispo era capuchinho e o atual também é capuchinho, só que é brasileiro. Sim. Só que ali passou um frei chamado, o sobrenome dele era o Frei Alberto Beretta, que é irmão daquela Santa Giana Beretta. Então o Frei Alberto era médico e ao mesmo tempo que ele era médico de corpo, médico de alma. Então ele andava toda a região indígena fazendo esse trabalho com a medicina e também levando a área espiritual. Desde 1995, quando ele veio a falecer, a Igreja Católica deu continuidade 4 anos ainda em assistência aos índios. Depois de 1999 até hoje, não se tem relatos da Igreja Católica presente nas aldeias indígenas. Nossa. E nesse período, quem se aproximou dos indígenas foi as igrejas protestantes. E isso fez com que os indígenas perdessem a sua cultura, que eles têm sua própria cultura. Então, tudo hoje que o índio iria fazer na sua cultura, os protestantes levaram como se fosse algo do diabo. Esses são relatos deles. Sim. Então, eles pediram a presença da Igreja Católica. Essa aldeia que nós tivemos, eles pediram a presença da Igreja Católica porque eles não querem mais nenhum protestante na aldeia deles.
porque eles têm o ritual, por exemplo, da menina moça. Menina moça é quando a moça está no seu período, primeira vez que vai ter o período de menstruação, então ela é colocada, enclausurada com a cacique, com a mãe, então depois ela é despida, é feita tudo uma pintura e logo assim ela é já prometida a um dos jovens ali da comunidade indígena. Então, esse é um ritual deles. Dentro da cultura da cultura deles. E isso foi taxado como se fosse algo do diabo. Então, algo pecaminoso. Pecaminoso. Então, isso feriu muito a cultura indígena, feriu muito a mentalidade deles. Então, eles queriam que a religião católica desse uma atenção maior. Então, ao chegar ali, nós fomos bem recebidos, ficamos na casa ali, no território da casa da cacique, e ali ela tem um local, lá eles chamam latada, que é coberto com as palhas do babaçu, e é um local onde, próprio para o diálogo da comunidade indígena, a qual eles se reúnem ali para dialogar os problemas internos deles, tudo. Então aí a gente perguntou, vocês querem que visitamos as suas casas ou não? Aí um dos líderes falou assim, ó, o índio, ele tem a sua autoridade aqui, mas com o branco ele fica retraído. Então ele não vai se sentir bem recebê-los nas casas. Então é mais fácil nós irmos até vocês e termos um diálogo. Para mim foi uma missão muito diferente, porque ao mesmo tempo que eu já vivi com a Juventude Palotina a missão de ir nas casas, adentrar nas casas, ver a realidade, rezar ali não. Ali eles vieram, sentavam e questionavam nós com várias perguntas. Como esse Frei Domingos, é um frei capuchinho, ele era um frei muito aberto. Acho que foi escolhido a dedo para mandar ali, porque um frei com uma mentalidade, ele é um frei de 45 anos, e só faz um ano que ele foi ordenado. Nossa. Aí ele tem uma mentalidade muito aberta nos pensamentos. A irmã Antonina, que foi junto também, bem aberta, e a coordenadora indigenista também. Por quê? A princípio eles queriam saber sobre divisão da igreja, como nasceu o catolicismo. Eles não estavam preocupados em conhecer Deus, porque eles já conhecem. Querendo ou não, com o Frei Alberto e depois com os protestantes, eles já têm um conhecimento de figura o que é pecado, tudo isso eles já têm. Mas eles queriam saber a questão nossa, de organização. Quer dizer que então a preocupação maior deles já é escolher uma religião a seguir, praticamente. Isso, E eles dentro da cultura, porque hoje o indígena já não está mais só lá no meio do mato, não. Distante de todo tipo de informação, como a gente aprendia nos nossos livros de história antigamente. Então eles já estão quase que seletivos até com relação à religião, podemos dizer. Eles querem seguir o catolicismo, eles querem o batismo, e eles queriam uma explicação do batismo e eles queriam entender o que era a circuncisão, porque diz que os protestantes falavam muito da circuncisão, mas até hoje eles não sabiam o que era a circuncisão. Então nós tivemos que fazer um trabalho catequético. Certo. Aí o Frei Domingos falava assim, ó, você consegue atingir isso? Eu falei assim, essa parte eu consigo. Mas o legal de tudo, isso foi assim, o Lucas, jovem de 17 anos, você sabe que jovem hoje, eles têm você chega nessa idade, sempre tem uma revolta com religião, a religião impõe demais. E o que eu achei interessante foi que ele me disse assim no final, eu pensava que a religião ia chegar aqui e ia impor o evangelho goela abaixo nos indígenas, mas não. A religião fez um trabalho, a princípio, de se enculturar na cultura indígena, porque nós, ao chegarmos ali, nós não chegamos impondo nada. Não, o que vocês querem que nós fazemos aqui? Isso.
qual é a condição que vocês nos dão para ficar aqui? Ó, vocês vão dormir em rede. Nós dormimos em rede no relento. Não tinha o local. Era o lugar local, que tinha para dormir, né? Comer, vocês vão comer conosco. Aí nós levamos quantidade de alimentos que eles também haviam pedido. A gente levou e comíamos junto ali debaixo das árvores dos pés de coco, de manga. Ali mesmo nós ajudávamos eles a cozinhar, ajudávamos eles a lavarem a louça, tudo. Então, a princípio, eles sentiram assim, esse povo é diferente. Eles estão junto conosco, ajuda na cozinha. Até o Frei fez macarrão, tudo. Eles ficaram assustados que o Frei também foi ajudar a preparar o alimento. Então, isso a gente já começou a ganhar a confiança deles. E aí eles começaram a se abrir e quando eles pediram assim, nós ficamos só 3 dias lá. Então ele falou assim, ó, nós queremos missa aos 3 dias. Então foi celebrado missa nos 3 dias com missa explicada. Porque tem jovens lá que nunca viu uma missa. Então tinha que explicar. Ao mesmo tempo o Frei ia explicando parte por parte. E o interessante é que os jovens, eles vinham todos. A juventude, ela vinha todos porque eles tinham esse anseio de aprender a religião católica. E o pedido a pedido da cacique era: não quero que traga aqui um padre vestido de roupa comum e nem uma freira de roupa comum. Certo, que já entendessem como que é a vestimenta de um sacerdote, de uma religiosa. Eles querem que vá de hábito, com certo, a batina, e a religiosa também com seu hábito, com seu véu na cabeça. Porque eles não têm essa mentalidade ainda catequética que depois do Concílio Vaticano se abriu, que hoje o padre pode vestir, não precisa vestir o hábito preto, né? Isso é o mais opcional. Mas eles a princípio queriam, porque eles disseram assim: nós não queremos padre de calça apertadinha, camisa apertadinha e chapéu na cabeça. Provavelmente eles têm acesso à TV, deve ver esses padres que estão na mídia. Então eles não... Já não inspira, talvez, pela própria ingenuidade deles, das comunidades. Bom, João, a gente percebe que é uma experiência muito rica e se nós fôssemos continuar detalhado em cada um, a gente estende muito o nosso programa e aqui a dinâmica é que nossos programas tenham um conteúdo muito rico, mas que também não se estenda muito, porque infelizmente hoje, seja através do YouTube ou da própria TV, as pessoas não gostam mais de assistir programações muito extensas. De toda essa experiência que você viveu junto com esse grupo, que você já mencionou para nós, que estava bem diversificado entre médicos, catequista, ministro da Eucaristia, diáconos, religiosos, você como coordenador de liturgia e padres, o que ficou dessa lição de especial do que vocês vivenciaram? Talvez não vocês no plural, vou para o singular, para o João, o que ficou dessa experiência? Na realidade, eu não fiz eu não fui evangelizar, eu acho que eu fui evangelizado. Porque eu vi assim que a realidade deles, eles vivem com muito pouco e do muito pouco eles são felizes. Olha que bonito. Mas eu quase não... como que... Isso foi uma pergunta do Vidotto. Como consegue viver numa desgraça dessa? Nós temos Deus no coração. Aí perguntei para a coordenadora da pastoral indigenista: como que vocês conseguem se organizar nessas dificuldades? Ela falou assim: não, para vocês do Sul, talvez viver aqui não condiz, mas para nós, nós temos um princípio de viver a felicidade e não agregar muito o financeiro. Isso trouxe para nós, assim, ao chegar em casa, assim, agradecer mais
daquilo que nós somos e o que nós temos. Porque aqui muitas vezes nós temos tudo e reclamamos todos os dias. Exatamente. Quando você dizia que os jovens gostavam mais de participar, é o que eu estava imaginando. Infelizmente, nas nossas comunidades hoje, nem todas têm um grupo grande de jovens Sim. participando. Eles estão preocupados com outras coisas, né? E talvez eles lá na essência da natureza, então o tempo que eles têm, essa carência também de encontrar esse Deus, que aqui pode ser oferecido de tantas maneiras, que nós estejamos abertos a procurá-lo e a manter esse contato. E nessa linha da simplicidade, se nós pegarmos quando Jesus enviou os 72, o que ele dizia, né? Vão com simplicidade, sem nada, leva. Não precisa. O mínimo possível. Eu acho que vocês conseguiram viver essa experiência. Sim. E no mínimo possível foi possível sobreviver e trazer essa rica experiência que ninguém tira mais de vocês. Porque né? a gente foi assim, quando eu fui para a aldeia indígena, eu só deixei minha mala na casa onde eu fui recepcionado por uma família e só peguei a mochila com algumas coisas só. E bem dizer, nós ficamos lá, eu e o Lucas brincava, a gente tá largado aqui. Porque a gente andava descalço, tomava, lá eles falam banhar, né? Banhava no rio. Então, a gente tava bem desprendido das coisas. E a juventude lá, é interessante que os jovens saem para estudar. Então, o que não falta lá é internet. Eles têm a escola lá, tem o Wi-Fi, então... O que não falta é celular, todos eles têm. O índio, como você disse, o índio já não é aquele índio que a gente vê. Já está conectado hoje. O índio, e ele sabe muita coisa, por exemplo, até o legal é que a irmã era bastante aberta, eles vieram falar sobre rock com a gente, os jovens. E a irmã era bastante antenada, e ela conseguia tirar no violão várias músicas de bandas de rock atual e eles conseguem cantar ali. Então teve uma interação muito grande com os jovens dali e a gente se inteirou porque a gente jogava futebol junto com os índios. Eles têm um dos times melhores feminino da região. As índias jogam muito bem futebol. Então ali a gente conseguiu se inteirar muito bem. E a gente, na catequese, a gente descobriu que um deles tinha um aparelho Datashow. E aí a gente baixou aquele filme A Missão. E então nós fizemos uma noite cultural no cinema, A Missão, para ver como que foi o processo indígena, a chegada dos jesuítas na evangelização e catequização dos índios, aonde foi o problema, o que deu de errado. Porque ali próximo tem uma cidade que teve o massacre de Alto Alegre, que foi acho que em 1900, 1901, que foi quando os capuchinhos ensinavam o índio a manufaturar a sua própria produção, que era farinha. E isso causou um problema muito grande com os maçons, que eram os grandes produtores de farinha. Então aí houve um massacre indígena naquela região e foi colocada a culpa nos capuchinhos, porque quem é historiador e não é cristão e não gosta da igreja, então ele vai tentar achar Tinha que ter um culpado. Então os culpados não seriam os poderosos, isso. É claro. Então aí ele jogou toda a culpa nos freis capuchinhos. E então a humildade do frei em pedir perdão ali para a comunidade indígena, ele foi humilde, pediu perdão pelo que aconteceu e ele se emocionou muito ali, mas os índios, eles mostraram assim, a gente entende o que aconteceu e a gente quer que vocês tenham uma relação conosco mais próxima e, por exemplo, se puder, mensalmente estar presente ali na aldeia. Então a gente foi muito bem recepcionado, participamos de dança, porque para eles, quando eles viram que nós
eram abertos a eles, então eles começaram a prestar dança a nós e tivemos que ser inseridos nessas danças, até o momento de fazer pintura no corpo, né? Então, se você diz não, seria uma ofensa. Então, pode fazer pintura. Então, o Frei fez, a irmã fez, todos fizeram a pintura. Na comida, ninguém, por exemplo, você tem que tirar o preconceito e deixar de ser, muitas vezes, nojento. Porque tem pessoas que falam, isso eu não como, não. Lá você tem que comer de tudo. O que der para você comer, você come. Se você gosta ou não gosta, faça um esforço. Nós fizemos isso, fizemos um esforço, mas a comida não teve nada diferente. Eles comem muito arroz, macarrão e frango. Então, para nós, estava tudo tranquilo. Não se fugiu muito também, porque hoje eles já são dentro de uma cultura mais comum, até com relação à alimentação. Bom, para vocês que estão acompanhando esse bate-papo, imaginar que quando se fala em missões, muitas vezes nós imaginamos os missionários que vão lá para a África, para países muito pobres, muito distantes. Trouxe aqui o João falando de uma experiência vivida aqui, no nosso país. Tudo bem que seja no Nordeste, mas que talvez se for buscar cantinhos próximos de nós, encontraremos também culturas diferentes e todos sedentos de conhecer melhor a Jesus Cristo e principalmente conhecer a nossa igreja. Então eu penso que uma experiência de um jovem como o João relatando isso para nós é para que nos permita a nos abrirmos a essa beleza que é a nossa igreja. João, muito obrigada por vir aqui partilhar conosco essa experiência. Espero que um pouco das fotos que ele nos trouxe, para que possamos ilustrar isso, tenha aguçado em vocês talvez em conhecer um pouco mais da realidade de outros povos, mas principalmente a grande lição que ele nos trouxe. Valorizarmos o nosso dia a dia e descobrir que podemos ser felizes de todas as formas, Sim. Não é isso, João? Sim, eu que agradeço pelo convite e essa experiência que eu tive lá, eu jamais esquecerei. E eu desejo retornar ainda lá, porque eu conversando com a coordenadora indigenista, ela tem uma comunidade quilombola que também deseja, então aí nós marcamos, talvez para o próximo ano, uma visita, a qual eu e o Lucas talvez voltaremos lá para ver essas novas realidades do local. Tá. E talvez vocês que assistiram e deu vontade de viver essa experiência também, comente aqui no nosso vídeo, depois deixe o seu contato privado, às vezes você poderá se dispor a ir numa missão também. PATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube, tentando sempre levar para vocês aquilo que acontece de bom na nossa igreja e que às vezes não é divulgado. Hoje mostramos uma missão e essa rica experiência. Convido-os mais uma vez, inscrevam-se no nosso canal youtube.com/Diocese de Apucarana, tenham acesso a todos os nossos vídeos e usufruam desse conteúdo que produzimos com muito carinho para todos vocês.